Boa tarde, estamos de volta finalmente com as transmissões de dicas de português no Periscope. Vamos ver quem que vai acompanhar a gente aqui. Eu peço desculpas pelo longo intervalo, era pra gente ter tido uma transmissão no dia 8, né? Não foi possível, e depois no dia, antes das minhas férias, no dia 15 também acabou não dando tempo. Eu saí de férias no dia 16 e aí voltei hoje a trabalhar, né? Boa tarde, voltei hoje a trabalhar e agora então a gente vai voltar com a corda toda, com as dicas de Periscope. Nesse meio tempo, todas as transmissões que a gente já teve, já estão todas disponíveis lá no canal do YouTube, tá? Caroline Alberoni, com E no final. Caroline Alberoni, e no final do Alberoni. Estão faltando duas transmissões que eu já expliquei aqui. Infelizmente, eu acredito que o Periscope tenha dado algum tipo de problema e acabou não salvando. Então, é por isso que vocês podem ver que há 2 dias que são pulados. Por isso que, infelizmente, eu não consegui encontrar no meu celular a transmissão. Eu acredito que o Periscope tenha dado algum problema na hora de gravar. Mas é isso então. Aí, a partir de agora, mais pro final de semana, eu subo essa também lá pro YouTube. E aí eu vou subindo conforme a gente for tendo as transmissões, ok? Espero que vocês estejam tenham tido, né? Porque hoje é o último dia de fevereiro, tenham tido um bom fevereiro aí, que estejam prontos para março. Já estamos no 3º mês do ano. Vamos lá, então. Vou começar falando sobre o subjuntivo. O subjuntivo, ele tem 3 formas. Ele tem a forma no presente, a forma no pretérito e a forma no futuro. A forma no pretérito também é dividida em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. A gente vai mais focar, na verdade, no presente, que é o que a gente mais usa e é o que mais onde mais se vê erros de uso, no caso, né? O subjuntivo, então, ele indica um fato incerto, ele exprime uma condição, uma incerteza, uma dúvida. E ele sempre depende de outro verbo. Então, aí, por exemplo, no presente, que vai ser o nosso foco de hoje, ele é geralmente acompanhado da partícula que. E aí, a forma dele é adicionar o e no final dos verbos terminados em ar, por exemplo, falar, fale, que ele fale, por exemplo. E nos verbos terminados em er e ir, adiciona-se a letra a. Por exemplo, comer, coma, permitir, permita. E aqui vem o verbo dificultoso, por assim dizer, que é o verbo ser, que é seja e não seja, como acontece, como a gente pode ver de erros por aí. A exceção é o verbo estar, que daí ele é irregular, não segue nenhuma dessas regras e que, portanto, é transformado em esteja. Então, ser, seja e estar, esteja. Então, seja e esteja são errados, ok? Aí, vamos ver alguns exemplos, então. Quem sabe ele venha à reunião. Então, indica aqui uma ação, né? Algo duvidoso, não há uma certeza, né? E também pode expressar um desejo ou uma vontade. Que você seja muito feliz. Desejo que você seja muito feliz, né? Ou só que você seja muito feliz. Espero que ele trabalhe. Duvido que ele volte da Europa.
Então, veja que a partícula que realmente é recorrente na maioria dos casos, tá? E o verbo principal da frase, ele vai ser sempre no presente e na forma modal. Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma coisa que eu tenho esquecido de falar do presente. Pode também expressar vontade, pedido, ordem e tudo mais. Aí a gente tem as formas no passado, né, que é o pretérito. Aí temos o pretérito perfeito, que indica uma ação passada em relação a outra também no passado. Por exemplo, espero que você tenha encontrado felicidade. Veja que também há a partícula que aqui. Ou uma ação que poderia ter acontecido no passado. Acredito que ele tenha observado a planta. O pretérito imperfeito é um fato que exprime uma condição associado ou uma associação com alguma coisa. Se, nesse caso, a partícula se, que é mais recorrente. Se você tivesse dinheiro, ou se eu tivesse dinheiro, compraria uma loja. Se eu pudesse, viajaria amanhã. Ok? Nesse caso, então, é a partícula se. Você vê que tem uma condição mesmo, né? E o pretérito mais que perfeito, por exemplo, se você estivesse de casaco, poderíamos ter ficado até mais tarde. É aquela da ação passada em relação à outra. Se ele não fosse tão severo, gostaríamos de ter feito uma festa surpresa. Mais uma vez, a recorrência da partícula se nesse caso. E, por último, o futuro. Nesse caso, normalmente, usa-se a partícula quando, mas não é obrigatória, tá? Por exemplo, se tudo der certo, terminarei o trabalho esta semana. Essa forma também é causa de muitos erros, porque deve haver um paralelismo entre os verbos. Então, você vê, a primeira parte é se tudo der certo, o verbo está no infinitivo, certo? Der. E o próximo verbo, terminarei, é no futuro. Então, em frases desse tipo, se o verbo, um dos verbos, né, não precisa necessariamente ser o primeiro, estiver no futuro, o seguinte deve estar no... se um dos verbos estar no infinitivo, né, for, estar, terminar, o outro verbo deve estar no futuro. Indica, então, também uma ação possível, uma condição. Se você estiver disponível, faremos a reunião amanhã. Veja que é tudo o mesmo caso. Estiver é um dos verbos e o outro verbo é faremos, no futuro. E veja também a recorrência da partícula se. Também pode indicar um fato no futuro em relação a outro fato também no futuro. Por exemplo, quando você tiver terminado sua redação, avise a professora. Ok? Então, o que devemos ter cuidado aqui? Lembrando, o subjuntivo, em frases com verbo no subjuntivo, é a formação dele. Se for no presente, tenha muito cuidado com a flexão do verbo ser e estar, certo? É seja e esteja e não seja e esteja. São formas erradas, ok? Verbos terminados em ar, então terminam em e. Falar fica fale. Verbos terminados em er e ir, como comer e permitir, são transformados em coma, permita. No presente, normalmente é expressa, acompanhado, né, pela partícula que. Quem sabe ele venha à reunião, espero que ele trabalhe, duvido que ele viaje. E o verbo sempre está no presente. No passado, normalmente é acompanhado pela partícula se, por exemplo, espero,
que você tenha encontrado felicidade. Acredito que ele tenha observado a planta. Se você tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, compraria uma loja. Se você estivesse de casaco, poderíamos ter ficado até mais tarde. Se ele não fosse tão severo, gostaríamos de ter feito uma festa surpresa. E no futuro, por exemplo, se tudo der certo, terminarei o trabalho esta semana. Lembrando que deve haver um cuidado, então, no futuro, com o paralelismo dos dois verbos da frase. Se um estiver no infinitivo, o outro precisa estar no futuro. Se você estiver disponível, faremos a reunião amanhã. Quando você tiver terminado sua redação, avise a professora. Ok? Só lembrando, se não estiver, por exemplo, se você... se você tem... Olá, Carmo. Se você tem um livro, doe, né? Mantenha o paralelismo. Presente, infinitivo, futuro, ok? Espero que não tenha nenhuma dúvida aqui, tenha ficado claro. O nosso próximo tópico para hoje, então, são adjetivos pátrios, ou chamados de gentílicos. São aqueles que indicam origem, geralmente geográfica, né? Ou de pátria mesmo. Eles sempre devem ser usados com hífen. Por exemplo, norte-americano é com hífen. E no caso de outros adjetivos em geral, por exemplo, os que são acompanhados pelas partículas anglo, afro, euro, franco, indo. E nesses casos todos seguem a mesma regra, tá? São adjetivos pátrios, indicam origem, então nesse caso devem vir com hífen. Por exemplo, afro-americano, anglo-saxão, euro-asiático, franco-canadense. Todos esses adjetivos indicam, são adjetivos pátrios, então nesse caso são escritos com hífen. Se uma dessas partículas não vier com outro elemento e juntos somem uma identidade para formar um adjetivo pátrio, então nesse caso eles se juntam as duas palavras sem hífen. Por exemplo, afrodescendente não tem hífen. Estou aqui assistindo com minha mãe, professora de português. Que legal, que responsa. Legal, sejam muito bem-vindos. Anglo-falante, também sem hífen, porque na verdade os dois não se unem para formar um adjetivo pátrio, certo? E assim como os outros, então, adjetivos que indiquem origem geográfica, né? Como norte-americano, deve vir com hífen, ok? Eu acredito que eu tenha já falado sobre o tópico mais ou menos que, ou do que, né? Que causa dúvida. Mas caso eu não tenha falado, eu vou só falar rapidinho então, porque eu não lembro se realmente foi falado ou se não. Em comparações, quando a gente usa mais ou menos do ou que, normalmente há dúvida se a gente usa esse do, né? Então, por exemplo, São Paulo é mais violenta que qualquer capital europeia. O do realmente não é obrigatório, ele você pode escolher se você coloca ele ou não. Não é errado colocar e não é errado omitir nesse caso, tá? O Uruguai vende menos carne que o Brasil, ou
O Uruguai vende menos carne do que o Brasil. São Paulo é mais violenta que qualquer capital europeia, ou São Paulo é mais violenta do que qualquer capital europeia. Isso daqui é jogo rápido, certo? Então, o do, nesse caso, em comparações, não é obrigatório, tá? Vamos lá para o nosso, acredito que seja o último tópico do dia. A gente vai falar hoje sobre gerúndio também e gerundismo. Então, o que é a forma do gerúndio? O gerúndio é uma forma nominal. Uma forma nominal é uma forma verbal que não é flexionada, nem em tempo, nem em modo. Portanto, ele perde algumas características de verbo e ganha algumas características de nome, por isso que ela é chamada de forma nominal. Quando diz nome, pode significar tanto substantivo, adjetivo quanto advérbio, ok? Então, indica uma ação contínua, um processo verbal não finalizado que está no presente, esteve no passado ou estará no futuro em andamento. Pode indicar simultaneidade de duas ações, por exemplo, enquanto você não voltava, eu estava organizando nossas bagagens. Nesse caso, então, no passado, com o uso de outro verbo. Ele pode aparecer tanto sozinho, e nesse caso tendo função de advérbio, por exemplo, terminando sua parte do trabalho, entregue-o para João. Então, terminando apenas é o verbo aqui no gerúndio e tem valor de advérbio. Ou em tempos verbais compostos, por exemplo, estávamos terminando nossa parte do trabalho. Temos o verbo estar aqui e o terminando no gerúndio. Estávamos no passado, ok? Então, gerúndio aqui nesse caso no passado e em tempo composto. Como ele é formado? É formado pela raiz do verbo. Então, a gente tem a raiz do verbo que é falar, fala, comer, come, sorrir, sorri. Essa é a raiz do verbo, né? Sem o R. Mais NDO. Comendo, sorrindo, falando. Ok? Então, é só adicionar o NDO ao final do verbo. Qual que é o problema do gerúndio? O problema do gerúndio é o gerundismo. E o que é o gerundismo? É a transformação desnecessária de um verbo conjugado em um verbo no gerúndio. Por exemplo, vamos estar transmitindo a audiência pela TV. Isso é desnecessário, essa formação do gerúndio, né? Muita gente explica ou encontra uma explicação para essa forma do gerundismo como influência da língua inglesa, né? Porque no inglês fala-se, por exemplo, we will be broadcasting. Então, tem o verbo modal will, verbo no futuro, né, que indica futuro, will, be, que é o verbo auxiliar, broadcasting. E aí, você transforma isso em português literalmente, você tem o gerundismo. Então, muita gente explica que o gerundismo talvez venha como influência do inglês. Mas então, ela é errada, tá? Essa forma é errada. Se você consegue, tenta sempre transformar a frase com outra forma verbal. Nesse caso, vamos estar transmitindo, indica futuro. Então, por que a gente não pode simplesmente transformar o verbo no futuro? Estaremos transmitindo a audiência pela TV. Ou vamos estar transmitindo, vamos transmitir a audiência pela TV. Veja como que é perigoso, né? Agora, o outro problema também, muito obrigada, Anderson. Outro problema também é o cuidado extremo com o gerundismo e de repente você até corrigir um gerúndio quando ele está certo, tá? Então, é preciso ter um pouco de cuidado. Tenta sempre transformar, ver se você consegue transformar a frase com outra forma verbal parecida, né? De outra forma.
se for possível, utilize daquela forma, para você ter mais cuidado. O que a gente mais vê é realmente o uso de gerundismo, né? Realmente na fala, que pode acontecer, porque na escrita a gente geralmente tem um pouco mais de cuidado, tem um pouco mais de tempo para pensar e analisar a frase e o tempo verbal. Então é preciso ter um pouco mais de cuidado na fala. E onde a gente mais vê esse tipo de erro é em telemarketing, por exemplo, né? Ou mesmo por telefone em geral. As pessoas acabam acreditando que a forma é chique ou é uma forma culta, e não é uma forma errada. Vou estar enviando um e-mail para confirmar nossa conversa por telefone. Enviarei um e-mail ou vou enviar um e-mail. Vou estar te ligando na semana que vem para confirmar sua consulta. Enviarei um e-mail ou vou enviar um e-mail na semana que vem, ok? Agora, estarei trabalhando na próxima semana. Isso tá certo, ok? Que isso indica realmente uma continuidade, que durante a semana a ação será, durante a semana que vem eu estarei trabalhando, uma ação contínua, indica realmente uma ação contínua, sem fim, sem indicar início nem fim aí no caso, ok? Então é preciso ter cuidado e discernimento para saber qual que é a diferença entre os dois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acredito que... uma coisa que eu gostaria de falar é que no caso do gerundismo, né? O que acontece em tradução, agora voltando mais para nossa área, que é na área de tradução, é que essa forma, ela é utilizada muito no inglês, em títulos principalmente. Então, por exemplo, introducing the new product. E aí, como que a gente traduz isso, né? Porque é o que foi falado, ele tem ele é uma forma nominal, então ele funciona como nome também. O que os clientes normalmente nos orientam, né? Isso geralmente é especificado em guias de estilo. Mas caso não seja, é preciso ter um pouquinho mais é preciso ter cuidado também se for especificado no guia de estilo, porque você precisa saber qual é a forma de preferência do cliente, porque há 3 formas de traduzir, nesse caso, títulos no gerúndio. São elas, no gerúndio mesmo, introduzindo o novo produto. Simples assim. Há clientes que preferem, embora no português essa forma seja menos utilizada, tá? Mas há preferência. Outra forma é realmente substantivar, já que é um nome, vamos substantivar o verbo, se possível. Então, introdução em vez de introduzindo, introdução do novo produto. Então, a gente transformou, nesse caso, o verbo em substantivo. Ou, uma terceira opção é usar o como mais infinitivo. Como introduzir o novo produto, ok? Então, essas são geralmente as 2 formas, as 3 formas de se traduzir um título, geralmente, né? Que é o exemplo mais utilizado no inglês. Ou um subtítulo. Então, essas são as 3 formas. A menos utilizada delas, então, sendo o próprio gerúndio, a tradução no próprio gerúndio. E os clientes normalmente especificam o que é para se utilizar, se é o como mais infinitivo ou se é para utilizar o substantivo, no caso, né? Transformar aquele gerúndio em um substantivo. O importante é sempre você manter o paralelismo, a homogeneidade. Se você traduzir pelo substantivo, transformando o verbo em substantivo, faça o mesmo em todos os títulos. Não traduza um por substantivo e outro por como mais infinitivo, tá? Utilize a mesma lógica para todos. Isso, na verdade, é uma regra básica de tradução que a gente deve para qualquer tipo de item que tenha, deve-se usar a mesma homogeneidade. Se tudo estiver no infinitivo, se um estiver no infinitivo, todos têm que estar no infinitivo.
e não um no substantivo e outros começando de uma forma, outro começando de outra, ok? Então, lembrando, como mais infinitivo, por exemplo, no exemplo de introducing the new product, ok? Então, introduzindo o novo produto, que é o menos utilizado, ou introdução ao novo produto, ou como introduzir o novo produto, como mais infinitivo, ok? Então, isso é sobre gerúndio. Temos 5 minutinhos, mas os próximos tópicos são um pouco mais longos, então eu vou terminar por aqui. Hoje, então, falamos sobre gerúndio, adjetivos pátrios, como norte-americano, mais, menos, que ou mais, menos do que, as duas formas são utilizadas, nenhuma delas pode ser considerada errada. E o subjuntivo, né? Seja e esteja e não seja e esteja. Se estiver no futuro, se um dos verbos estiver no infinitivo, o outro verbo deve estar no futuro, como por exemplo, se você estiver disponível, faremos a reunião amanhã, ok? Então esses foram os tópicos discutidos hoje. A gente se vê na próxima semana, na próxima segunda-feira. Eu não enxergo ali, que é 7 de março, às 2 horas da tarde. Boa semana para vocês também. Fiquem ligados, se você for aluno do último ano dos cursos de tradução, letras ou interpretação, ou se você estiver formado há até 2 anos. A gente vai ter uma novidade em breve, provavelmente ainda essa semana, então fiquem ligados, tá, gente? Tenham uma ótima semana, a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!